Aí, beleza, o governo conseguiu interferir e não foi surpreendido pelo levante popular. Porém, a população ainda ficou com aquela cisma do governo, aquela vontade de querer ter feito o golpe e não ter conseguido, porque os principais líderes foram presos. Isso mais tarde vai gerar um desconforto, e aí eu não sei se vocês lembram, mas em 1820 acontece lá em Portugal a chamada Revolta do Porto. O que foi a Revolta do Porto? A Revolta do Porto foi um levante da elite portuguesa exigindo o retorno da coroa. Lembra que em 1920 o rei de Portugal estava onde? No Brasil, certo? E ele estava fazendo o que aqui no Brasil? Ele fugiu de Portugal por causa de Napoleão Bonaparte, que iria invadir Portugal. Só para a gente retomar, Napoleão ele vira imperador da França após a Revolução de 1789, Revolução Francesa. Assim que ele vira imperador, ele começa a expandir o território francês. E aí ele cria um chamado bloqueio continental em 1806, que ele falava o seguinte: a partir de agora ninguém comercializa com a Inglaterra. O intuito era enfraquecer a Inglaterra para, com a Inglaterra enfraquecida, a França conseguir invadir a Inglaterra, que tinha a melhor marinha do mundo, inclusive tem até hoje. E aí, com esse enfraquecimento, ele teria superioridade contra a Inglaterra. Portugal, em sua grande maioria, vendia para a Inglaterra. Então, o rei de Portugal, ele continua negociando com os ingleses. Napoleão descobre, declara guerra a Portugal e vai invadir. O rei, esperto, foge. Né? Há quem diga que é melhor um covarde vivo do que um corajoso morto. Essa foi a filosofia do rei. Ele fugiu. Fugiu para onde? Para a sua maior colônia, o Brasil. Quando ele chega no Brasil, ele abre os portos em 1808, que é um dado importante, porque a partir de agora, o Brasil pode comercializar com qualquer nação, inclusive a abertura dos portos era um dos desejos da Conjuração Baiana e da Inconfidência Mineira. Eles queriam negociar diretamente com os países europeus. E nessa época, do período colonial, você só vendia para Portugal, e Portugal vendia para quem ele quisesse. Então ele abre os portos do Brasil em 1808. Em 1815, o Brasil é elevado à categoria de reino, porque o rei governa a partir daqui do Brasil. Então o Brasil tem vários ganhos com essa vinda da coroa portuguesa. E enquanto o Brasil tem ganhos, Portugal tem perdas. Certo? Napoleão é preso 2 vezes, ele foi preso na ilha de Santa Helena, depois ele sai, passa 100 dias no governo da França, é preso novamente na ilha de Elba e acaba morrendo preso. Durante esse período, Napoleão foi afastado, Portugal não tem mais risco de guerra. Então a elite portuguesa exige o retorno do rei, certo? Porque Portugal estava perdendo privilégios em relação ao Brasil. Quando o rei decide voltar, em 1820, sob o protesto da Revolta do Porto, que dizia o seguinte: ou o rei volta ou a gente cria uma república em Portugal. Para não perder o trono, Dom João retorna. Dom João retorna e deixa Dom Pedro I como príncipe interino, príncipe provisório. Dom Pedro I está no Brasil, governando o Brasil. A Revolta do Porto, ela facilita o processo de independência da Bahia. A população baiana, que já estava insatisfeita com Portugal desde a Conjuração Baiana, agora percebe que a Bahia pode se tornar independente, uma vez que o rei... Perceberam que o rei é manipulado. Na necessidade do rei ser manipulado em 1820, que ele acabou voltando para Portugal por causa da pressão, perceberam que poderia se fazer pressão aqui na Bahia também e conseguiu a independência da Bahia. Todos os ideais que já estavam na Conjuração Baiana são reforçados no processo de independência, e o processo de independência ele começa em 1821 e se estende até 1823. A Bahia ela começa o processo de independência antes do Brasil. Diferente da Conjuração Baiana, a elite acaba apoiando o processo de independência, porque vai ser favorável para ela a independência. Eu vou deixar de ter uma elite portuguesa e vou passar a ter uma elite brasileira, certo? Então é importante para a própria elite. Por isso que acabou dando certo, diferente da Conjuração. Aí o próprio Dom Pedro I apoia a causa do processo de independência. E a gente sabe que em 7 de setembro de 1822, o Brasil é declarado independente de Portugal. Dom Pedro I ele vai pagar um tributo a Portugal de bilhões de libras para conseguir a independência, mas a independência da Bahia, ela não acaba por aí.
A Bahia, junto com o Maranhão, não aceita a independência. Os governadores não aceitam a independência, mesmo o príncipe regente autorizando, certo? Aí já pegou uma questão e falava assim, por que a Bahia não ficou independente junto do Brasil? A alternativa disse, porque não quis. Brincadeira, né? Na verdade já queria desde muito antes, certo? Chega a ser até uma piada, mas estava na alternativa. E ó, cuidado que às vezes alguém marca, né? Eu acho também que não queria. Não, queria e queria muito, inclusive queria antes. Porém, não conseguiu, porque Inácio Madeira de Melo, que era o governador da Bahia, ele era fiel a Portugal. Era português e disse que a Bahia não ficaria independente do desejo de Dom Pedro I. Então, ele resiste. Quando ele resiste e a Bahia já fica, o Brasil já ficou independente, então a população começa a criar pequenas revoltas com a tentativa de tomar o governo. Nessas tentativas de levante, começam as primeiras batalhas em Salvador. E aí as tropas portuguesas sempre levando vantagem, porque são pequenos levantes, a tropa portuguesa ganha. E aí a gente vai ter alguns nomes conhecidos, como Joana Angélica. Joana Angélica, que foi, pode-se considerar, a primeira mártir do processo de independência da Bahia. Quando os nativos estavam sendo cercados pelos portugueses, eles se escondem no convento da Lapa. Ela era a abadesa, a líder do convento. Quando os portugueses chegam, ela proíbe a entrada dos portugueses e acaba morrendo na escadaria do convento. O pessoal entra e mata todo mundo que está dentro do convento. Mas ela deu a vida pela causa da independência. Aí, quando a situação já está acirrada, Dom Pedro decide levar tropas e pagar mercenários para lutar no processo de independência da Bahia. Aí surge na cidade de Cachoeira, o chamado Voluntários do Príncipe. O que são os Voluntários do Príncipe? Dom Pedro I convocou a população baiana a se alistar para poder participar do processo de independência da Bahia. E aí a gente vê outro nome muito importante, chamado Maria Quitéria. Maria Quitéria Medeiros de Jesus, nascida em Feira de Santana, São José mais especificamente, né? Em Itapororocas. Feira pertencia a Cachoeira, não era cidade emancipada, era uma vila que pertencia à cidade de Cachoeira. Então ela é considerada cachoeirana, mas é ferense. E aí o pai dela comprou um terreno aqui em São José. Ela morava aqui com o pai dele pequena, desde que nasceu. Gostava de brincar na roça, atirava, caçava, pescava e por aí vai. Quando ela descobre do processo de independência, ela deseja lutar em prol do Brasil, em prol da Bahia. O pai tem aquele pensamento básico, né? Lugar de mulher é onde? Onde? Aonde? Pode falar sem medo. O pessoal está com medo, né, de... Exatamente. Aí, ó. Esse foi o pensamento dela, que foi o pensamento certo. O pai achava que o lugar de mulher é em casa, lavando roupa, fazendo as coisas. Infelizmente tem muita pessoa que acredita nisso ainda hoje, né? Ela pensou diferente. Então o pai proibiu ela de se alistar. Ela se disfarça de homem, pega o nome Medeiros e se apresenta em Cachoeira com o nome de Soldado Medeiros. O general Labatu aceita ela e fala, pronto, não sabia que ela era mulher. Durante os treinamentos e os primeiros avanços de guerra, ela é considerada o melhor soldado do Voluntário do Príncipe. Aí o pai, depois de mais de uma semana, percebe que Maria Quitéria não está em casa. O cara atento, né? Tá faltando alguém aqui há alguns dias, eu não percebi. Aí começa a contar os meninos, para Maria Quitéria. Já sabe onde ela está. O pai vai lá diante do general e fala assim, ó general, tem alguém aí que está disfarçado, né? Existe aí algum soldado Medeiros? Ah, tem. Meu melhor soldado, a minha filha. Foi desmascarada. Mas aí o general fala o seguinte, rapaz, eu também não concordo com mulher no exército, mas essa daí é o meu melhor soldado. Não posso fazer um desse. Se eu tiro Maria Quitéria, eu perco a guerra. E aí Maria Quitéria permanece no exército, não mais disfarçada. Certo? Acabou o disfarce. Agora, ela é soldado Medeiros, mas todo mundo sabe que ela é mulher e é um símbolo na luta pelo processo de independência. Maria Quitéria, no final do processo, ela foi homenageada pelo próprio Dom Pedro I, imperador do Brasil.
Ele dá uma medalha a ela e dá uma carta de próprio punho, dizendo para o pai que deveria perdoar ela, porque ela foi uma pessoa muito importante nesse processo de independência. E a Bahia consegue, de fato, a sua independência. Há quem diga que a independência da Bahia aconteceu por um erro do flautista, do corneteiro. Certo? No final da guerra, a Bahia já estava perdendo, e aí chegaram para o corneteiro e falaram assim: rapaz, toca aí na corneta o recuar. A gente perdeu a guerra. E aí ele foi e tocou avançar a cavalaria. Os portugueses do outro lado falaram: rapaz, os caras ainda tem cavalaria. Não dá para lutar mais. E aí, desistiram, a Bahia conseguiu sua emancipação política. Certo? Quando isso aconteceu? Quando é comemorada a independência da Bahia? 2 de julho. Aconteceu em 1823. E todo 2 de julho, a capital da Bahia é Cachoeira, em homenagem ao processo de independência que aconteceu. Certo? Outro símbolo é o caboclo e a cabocla. Quando acabou o processo, como a Bahia teve toda essa dificuldade para conseguir sua emancipação política, foi decidido colocar um símbolo. Quem vai simbolizar o baiano, o guerreiro baiano? E você tem, se eu coloco uma pessoa negra, ela representa o escravo. Não é? Lembrando que nesse período ainda tinha escravidão no Brasil. A escravidão vai até 1888. Então você tem escravidão. Eu não posso colocar o negro porque ele representa o escravo, ele não representa o baiano. Se eu coloco o branco, ele representa o português, ele não representa o brasileiro, o baiano. Então foi escolhido como representatividade do caboclo. A prova botou a imagem do caboclo, ela vai perguntar o quê? Essa imagem representa que momento histórico? O momento da independência da Bahia. Certo? A prova gosta de cobrar essas coisas.